Vamos agora conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo, para falar justamente sobre isso, né? A reportagem acabou com o nome de John Bolton. Pois é, Eduardo Bolsonaro, filho de Jair, esteve nos Estados Unidos, andou conversando com pessoas, assessores muito próximos ao presidente Trump, inclusive o John Bolton, que é secretário nacional de segurança, o genro de Trump, e disse coisas que você, Reinaldo, considera assombrosas e que supostamente nenhum pai dele teria gostado. Que coisas são essas? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Já vou dizer rapidamente, queria elogiar a escolha do Osmar Terra para ministro da Cidadania. Conheço o trabalho dele faz tempo. Acho que foi uma escolha acertada. Uma pessoa que tem algumas posições que geram aí debates, especialmente do que diz respeito a drogas, mas que, na minha visão, faz a boa escolha. Eu penso o que ele pensa sobre esse assunto, mas independentemente disso tem uma trajetória elogiável. E agora uma questão crítica, uma pergunta: que sentido faz não ter um Ministério da Indústria e Comércio específico, mas ter um Ministério do Turismo? Isso apenas não faz sentido. Agora vamos à questão. O Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, disse de fato coisas assombrosas e levou um puxão de orelha, mais um, até do pai dele, que mais uma vez o chamou de garoto. Aí, numa questão em particular, numa palestra para investidores, ele disse que o Brasil pode não fazer a reforma da Previdência. Simples assim. E disse: não, eu tenho aqui a obrigação de ser honesto com vocês, é difícil, pode não acontecer. Olha, quando vai um representante de um futuro governo brasileiro falar lá fora, essa história de tenho de ser sincero com vocês, esse tipo de sinceridade é para ter no divã do analista, não é? Lá fora, ele tem de dizer aquilo que interessa ao Brasil dizer. O país vai se esforçar para fazer a reforma da Previdência. Se difícil, se não, questão que diz respeito aqui ao nosso país. Né? Mas disse que estava lá para resgatar a credibilidade do Brasil, depois botou um bonezinho para a campanha do Donald Trump em 2020, que é uma questão que diz respeito à política interna americana. Você não resgata a credibilidade lá fora indo apoiar um pré-candidato à presidência de um partido, considerando que certamente os democratas também terão o seu candidato. Nós não temos de nos meter em questões de economia interna americana. Agora, as questões realmente graves, né, disseram respeito a outro assunto, e aí o Eduardo Bolsonaro, se está vocalizando a política do Jair Bolsonaro, a gente pode ter receio e medo de que vá quebrar o agronegócio brasileiro. Né? Ele deu como certa transferência da embaixada brasileira em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém. E aí falou sobre os árabes. Nós tivemos com os países árabes no ano passado um superávit de 8 bilhões de dólares, dos 67 bilhões. Ele disse: não, isso pode ser compensado. Não disse como, mas deu uma pista. Não, isso pode ser compensado porque, na verdade, aquela região hoje está passando por mudanças e a maioria dos governos árabes, de fato, ali é sunita e o Irã é xiita. E os Estados Unidos, e os xiitas e os sunitas têm ali as suas desavenças. E sugeriu que o Brasil, então, poderia engrossar o coro americano contra o Irã. Mas esperem, então vamos lá, nós temos 8 bilhões de superávit com os árabes. Este ano, até setembro, nós tínhamos 4,5 bilhões de dólares de superávit com o Irã também. Então nós vamos pôr em risco o superávit com os árabes, pôr em risco o superávit com o Irã. E ele falou sobre China e voltou à tese de que a China não quer comprar do Brasil, mas quer comprar o Brasil. E inventou a tese absurda de que o Brasil só tem esse grande superávit com a China de 20 bilhões de dólares na balança porque foi uma escolha do Brasil. O Brasil teria escolhido fazer negócio com a China em vez de fazer com os Estados Unidos. E isso é apenas uma mentira, é desconhecimento de política externa e desconhecimento da pauta de exportações do Brasil. Fica parecendo que se o Brasil não vendesse para a China não teria crescido o que cresceu nos últimos 15 anos. Ora, graças a Deus, o Brasil tinha a oferecer aquilo que a China queria comprar. A China queria comprar ferro, nós tínhamos. A China queria comprar soja, nós tínhamos. A China queria comprar carne, nós tínhamos. Ou nós diríamos: não vou vender para a China. Não quero vender para a China porque a China é comunista.
Isso é uma brincadeira. E aí diz, não, aquilo que não se fizer com a China, se pode fazer com os Estados Unidos. Para encerrar, o Brasil teve o primeiro superávit com os Estados Unidos depois de 8 anos de déficit em 2017, apenas 2 bilhõezinhos. Nos 8 anos anteriores, só déficit, 45 bilhões somou de déficit. Será que o Brasil não queria vender para os Estados Unidos? Mas se não queria vender, por que comprou? Está tudo errado. Bolsonaro disse que o garoto se expressou mal e tal. Bom, se é garoto, não pode sair do Brasil um garoto para falar em nome do futuro governo brasileiro. É preciso botar ordem nessa bagunça ou se quebra o agronegócio brasileiro. É simples assim. Boa noite. Boa noite, obrigado, Reinaldo. Até amanhã.